O kit de misturas que viralizou no ABC. E são todos montados aqui, embalados a vácuo, com a melhor qualidade para você. E esse é o kit Família Premium, que vem carne em cubos, bife, almôndegas, carne moída, frango, salsicha, calabresa, linguiça toscana, franga passarinho e bisteca. Então conta comigo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Um kit completo pra semana toda, que você pode retirar lá no consulado do churrasco, que fica bem em frente à Santa Casa de Mauá, ou receber no conforto da sua casa. Confira mais informações aqui na descrição. Toda reunião tem aquele problema para conseguir um coffee break de qualidade. Sou a Aline Valverde, da Padaria Sabor do Pão, e vim trazer a solução para você. Somos uma padaria com mais de 16 anos de experiência e temos um setor exclusivo para coffee break corporativo. Totalmente estruturado para atender eventos com praticidade, muito capricho e padrão profissional. Desde encontros reservados até evento com maior número de convidados. E trabalhamos com duas opções, somente os produtos ou serviço completo, com montagem, decoração e atendimento. Além disso, fazemos produtos sazonais personalizados, que servem para os seus colaboradores ou para os seus clientes, como kits, lembrancinhas, panetones e tudo com a sua logomarca. Se precisar de um coffee break bem feito, de qualidade, nos mande uma mensagem. Você interessado em nossos serviços de link de pagamento e maquininha de cartão, pode nos contatar pelo nosso 0800 via WhatsApp ou se cadastrar no site que entraremos em contato, paypags.com. Acesse sua conta, clique em criar nova conta, selecione pessoa física ou jurídica, preencha os dados de maneira bem intuitiva. Após finalizar, entraremos em contato com você. Paypags, vender parcelado sem estresse e praticidade para o seu negócio. Sejam muito bem-vindos, eu sou Rafael Oliveira, vocês estão no podcast Juris Negócios e hoje eu recebo aqui comigo para bater um papo Denis Santos. Tudo bem, Denis? Beleza, Rafael, tudo bom? Ele que é contador, que é empreendedor e hoje está aqui para bater um papo com a gente falando a respeito de tudo isso, sobre como empreender, sobre como iniciar e tirar a dúvida da galera sobre a reforma tributária que tivemos por aí, o que mudou, o que não mudou e como é que a gente pode pagar cada vez menos de imposto, é isso, Denis? Essa é difícil, cara. Pagar menos imposto aí é difícil. Denis, eu te conheço há algum tempo já, você é meu contador pessoal, mas eu não conheço muito pouco da sua história. Então, eu queria saber de onde você é, onde você estudou. Conta um pouquinho pra gente aí o início da sua trajetória. A história é longa, cara. É uma grande história. Estamos aqui para isso. Mas, enfim. Bem, prazer estar aqui, cara. Espero poder contribuir aí com o que o espectador aí espera aprender sobre essa reforma tributária, que é muito mais complexa do que a gente imagina. E ela também vai passar por uma transição. Aí é legal quem está querendo empreender, quem já empreende, o empresário que está preocupado com essa parte de tributação, pagar menos ou mais impostos, precisa se planejar, porque senão vai ficar para trás, né? Mas espero poder contribuir com isso aí hoje. Com certeza. Minha história começa na contabilidade, ela começa lá em 2002, faz bastante tempo já. O meu escritório de contabilidade, em 2008, foi quando eu me aventurei a montar algo um pouco diferente, com um conceito que até então, naquela época, hoje já está mais comum, um conceito mais ligado à gestão, né? Mas na época que eu implantei isso dentro do meu escritório, que eu decidi fazer isso dentro do meu escritório, lá em 2008, era algo mais raro. Era uma contabilidade mais burocrática, era aquela coisa mais ligado como se fosse um despachante de documento do que propriamente dito um contador, né? Porque nós contadores nós temos ferramentas importantes para a gestão e nem sempre foi usado isso. Hoje já está mais comum, né? Contadores se especializaram e trouxeram um pouco mais essa gestão para dentro da parte contábil. Mas desde lá de 2008 a minha proposta sempre foi essa, junto aos clientes, né? Ajudar com relatórios contábeis
fazer com que eles tomassem decisões estratégicas na hora de empreender, na hora de fazer o negócio funcionar. Então, eu encontrei alguns desafios para fazer isso lá em 2008. Mas calma que você está acelerado aí. Tá. Você é natural aqui de Mauá mesmo? Eu sou de São Bernardo. Sempre morei em Mauá. Sou de São Bernardo do Campo. Quando que você começou a fazer declaração de imposto de renda? Já no técnico? 2000, não. Já no técnico? Eu trabalhei num escritório em São Bernardo no começo da minha jornada contábil, né? Comecei como estagiário, depois fui efetivado. Foi o único escritório que eu trabalhei. Depois dali eu abri o meu. E lá eu fazia imposto de renda do escritório. Aprendi a fazer ali, né? E depois, quando fui pro meu, aí já fazia no meu escritório, isso já em 2008. E mudou muita coisa, né? De lá para cá foi mudando muita coisa. Quando eu cheguei na contabilidade, a gente fazia livro caixa na mão, né? A gente escriturava a nota fiscal na mão. Hoje em dia, você consegue escriturar 10 mil, 20 mil notas em 10 minutos, né? De maneira automática. Então, hoje mudou muito, né? Sim. Mas antigamente era um pouco mais manual as coisas, né? Mas, enfim, fiz essa transição do lecionar, decidi não lecionar mais, justamente por questão financeira mesmo, né? Não dava para viver daquilo, a hora-aula era muito baixa, não dava para viver daquilo, eu resolvi, então, empreender. Minha primeira empresa era daquilo que eu sabia fazer, que era contabilidade. Então, Sim. fui abrir um escritório, só que queria fazer diferente, que era justamente isso, né? Fazer de um jeito mais aplicado à gestão. E ali eu vivi um tempo, né? Então, de 2008 para cá, na verdade, até a pandemia, né? Eu fiz mais faculdades em outras áreas. Então, eu fiz o FABC, que era basicamente ciências mesmo, né? E em 2017, eu fiz 2 cursos na GV, que aí mudaram um pouco o meu foco em termos de dinheiro, falando em termos de dinheiro, que foram 2 cursos na área de investimento, que daí vem me trazendo para a minha outra especialidade, que foi onde eu encontrei uma nova paixão, que é a parte de investimento em renda variável, né? Em 2017 eu fiz esse curso. Foram 2 cursos na GV para poder entender um pouco. Eu gostava de mexer já naquela época, que também é muito diferente do que tem hoje, né? Em termos de ferramentas, em termos de acesso. Naquela época era muito mais difícil. Se fazia por home broker de dentro de corretoras dos bancos. Era muito mais caro de fazer e muito mais complexo. Só que ali eu descobri outra paixão, que é essa parte de investimento. E a partir dali eu comecei a perder dinheiro. Tem gente que acha que já começa ganhando dinheiro, né? A partir dali eu comecei a perder dinheiro, mas foi assim que eu aprendi, né? Mas é porque parte do consciente coletivo, e aí eu falo por mim, toda vez que você fala sobre investir, a imagem que vem na cabeça é aquela imagem da bolsa de valores, aquela loucura que você tem que comprar e tem que vender e tem que fazer não sei o quê. E não é bem por aí que começa, né? Não, no começo nunca, né? No começo não é por aí mesmo, né? Mas depois vira isso. Não presencialmente como era antigamente, né? Ir lá na Bovespa, em São Paulo, e sair gritando lá. Mas é quase isso, num ambiente mais informatizado, obviamente, né? Mas exige atenção, velocidade, a hora certa da compra, a hora certa da venda. Exige isso em algumas modalidades de investimento, não são todas, né? Tem aquele investimento mais conservador, mais tranquilo, aquele que você aplica numa renda fixa, compra uma ação e esquece dela, sabe? É isso que a gente estava falando aqui antes de começar. Conservador é renda fixa. Conservador o que passou disso já não é mais. Aí você já está mais agressivo no mercado, já está disposto a perder mais dinheiro, né? Já está disposto a um risco maior e, obviamente, também está correndo o risco de ganhar mais. Faz parte. O risco ele vale para os dois lados, né? Meu conhecimento nessa área é muito curto. Vou te fazer 2 perguntas aqui já. Eu vejo o pessoal falando bastante sobre Tesouro Direto. Certo. E sobre FIIs, que é... Fundo de Investimento Imobiliário. Isso. Esses também são considerados conservadores ou já tem riscos nele? O FIIs já é um pouco mais arriscado. O Tesouro Direto é uma modalidade de renda fixa que vai te dar... É conservadora, né? Ela não é totalmente fixa, então depende do tesouro que você está adquirindo ali, mas basicamente é você emprestar dinheiro para o governo. Quando você faz isso,
o seu risco diminui bastante, porque o governo ele é um bom pagador, a não ser que tenhamos problemas, né? E é isso que quando a gente fala em risco Brasil, por exemplo, é disso que a gente está falando, né? Quando o investidor internacional ele tira o dinheiro do nosso país, é porque ele assume que o risco Brasil está alto. Ou seja, o risco do país não pagar as suas contas é grande e, portanto, eu não presto meu dinheiro. Né? E nisso entra os precatórios também. Entra exatamente. Tudo. O Tesouro Direto ele é uma modalidade que permite ao cidadão comum, não precisa ser um grande investidor, nem uma grande empresa, a emprestar dinheiro para o governo. Né? Assumindo ali uma determinada taxa que pode ser pré-fixada, pós-fixada, atrelada à inflação, atrelada à Selic, enfim. Tem alguns tipos de tesouro ali envolvidos. Só que essa renda ainda é considerada uma renda segura, né? Um investimento seguro, porque até então, esse risco para o Tesouro Direto ele é muito baixo. Né? O risco do governo não pagar essa conta num futuro ainda é considerado baixo. Né? Então, passa a ser um investimento mais conservador, que como característica de um investimento conservador também não te dá grandes retornos. Né? Então, ele deve ser uma parcela do seu investimento. Né? Quando você vai investir, a primeira coisa que você tem que ter muito claro é o quanto você está disposto a perder, né? O quanto você está disposto a arriscar, e essa parcela que você está disposto a arriscar, disposto a perder, não pode influenciar na sua vida como um todo, como base. Sim. Ali, né? Então, não pode ser a principal parcela, né? Eu sempre defendo que você tem que ter essa parcela, que você está disposta a arriscar, a ter um risco maior, porque é nela que pode estar ali a sua virada de jogo, né? Mas você também não pode pegar lá, isso não pode ser o que vai comprometer o seu padrão de vida, o seu básico de vida. Tem que ser de uma maneira inteligente e consciente para fazer, né? Então, se você pega assim, Denis, o cidadão comum pode investir em renda variável? Pode. Claro que pode, desde que ele seja consciente do que ele está fazendo. Não adianta ele pegar, eu tenho lá uma renda de 5 mil e vou pegar 30% disso para fazer investimento. Legal, desses 30% que você vai pegar para fazer investimento, cara, 10% dos 30%, né? Ou seja, você vai, dos 5 mil que você vai pegar lá R$ 1.500 para investir, você vai pegar R$ 150 e colocar numa renda variável. Né? Você vai fazer isso de maneira consciente, a não ser que você tenha conhecimento técnico para fazer. Caso não, você vai arriscar pouco. Né? Porque senão a chance de você perder é muito maior do que de você ganhar. Quando você fala de investimento que não faça falta, eu vejo quando as pessoas querem empreender ou comprar uma franquia, alguma coisa, o payback eles querem saber. Qual é o prazo para você ter de volta o dinheiro que você investiu. Exato. Mas para investir tinha que ser a mesma coisa, né? Exato. Eu penso assim, então eu vou investir fazendo conta de padaria aqui. Uhum. Eu invisto 5 mil. Aí beleza, ele dobrou esse valor. Eu consigo retirar esses 5 mil e colocar um investimento mais conservador, e o que eu perder daqui já não era mais meu, já veio de um investimento, né? Isso, é planejamento, né? Tudo na verdade, investimento, cara, é um grande trabalho. Tem gente que acha que é um negócio simples de fazer e não é. Se você considerar ele simples, a chance de você perder é maior. Sim. Né? Uma coisa é você pegar seu dinheiro, colocar ele na poupança ali e daqui a um ano você olhar, ver ele crescer 6%, 7%. Né? Esse é simples. Né? Outra coisa é você ficar manuseando esse dinheiro de um lado para o outro para fazer ele render sobre renda. Né? Você ganhar juros sobre juros. Os juros compostos não é fácil de fazer. Né? Mas é o que dá, é o que acumula o dinheiro. Né? Então, se você tem lá a forma mais tranquila, né? Você pega lá um percentual da sua renda e esse percentual é destinado ao investimento. Primeiro erro comum. Né? Eu vou investir o que sobra. Você nunca vai investir. Né? O investimento é a primeira parcela que você tira. Né? A partir do momento que você consegue fracionar o seu salário, a sua renda, seja lá o que for, né? O seu dinheiro, aquele que é seu. A partir do momento que você consegue fracionar, isso eu gasto para as contas fixas, isso aqui eu gasto para o meu lazer, esse daqui eu gasto para comida dentro de casa. A partir do momento que você consegue fazer isso, você consegue fracionar também. Esse aqui é para o meu investimento. Decidido isso, essa é a primeira que eu tiro. Se você não fizer isso, você não vai investir. Né? E o investimento mais que vai te dar saúde, isso quando eu falo tanto saúde financeira quanto saúde psicológica, é o investimento do longo prazo. Pensar no curto prazo é pensar na loucura da bolsa, é a gritaria da bolsa. E isso vai tirar a saúde financeira no curto prazo. Maioria das vezes você acaba perdendo dinheiro, né? E vai te tirar, consequentemente, a saúde também psicológica disso. O emocional vai ser abalado de maneira mais frequente. Então, precisa fazer... Quanto mais você
planejar antes de fazer, menos você vai estar exposto a isso. Tanto a perder dinheiro, quanto a perder saúde. Né? Então, foi uma das coisas que eu perdi no início. Né? Então, assim como qualquer menino que começa, os dois. Né? Assim como qualquer menino que começa a investir, eu comecei a investir como uma fuga. Eu precisava de mais dinheiro e achava que aquilo dali era o que ia trazer a minha solução imediata. Cara, poxa, tem muita grana na bolsa rolando. Se eu puder pegar uma parte dela para mim, eu fico rico. A ideia, né? E hoje, naquela época, eu não tinha, mas tinha, mas não com tanta frequência, nem não com tão fácil acesso. Hoje você liga o YouTube e coloca lá, como investir. Acabou, velho. Né? Vai estar 1 milhão de vídeos te explicando como fazer e a maioria deles te falando que é fácil fazer. Né? E te influenciando a se expor a um risco que não é o correto agora, no início, para quem está começando. Então, e foi o que eu fui exposto. Né? Falei, eu vi o cara fazendo 2, 3, 5 mil reais em 1 hora. Falei, cara, eu preciso disso. Né? É isso que eu estou precisando. Né? E aí, você começa a olhar a bolsa como um grande cassino. E aí, adivinha, o que acontece num cassino, cara? A banca sempre ganha. A banca sempre ganha. Né? E é isso que vai acontecer num determinado prazo se você não souber o que está fazendo. Se você tratar investimento como jogo, você vai perder dinheiro. Né? Se você tratar investimento como investimento, aí é diferente. Né? Você sabe, toda perda não é perda. Né? A perda ela é controlada. Então, você sabe até onde você pode perder. Então, você não perde. Essa é a ideia. Né? Então, aquele dia negativo não foi uma perda. Foi uma perda controlada, não é uma perda. Né? Então, você está preparado para o pullback, né, do seu investimento. Então, você sabe até quanto você pode entregar na mesa para poder arriscar algo maior. Então, é isso que muda o jogo na hora de investir. Não sabia disso na hora que fui para a mesa. Né? Então, fui para a mesa, fui jogar. Para mim era um poker. Né? E assim como é um cassino, sorte. Entrou como sorte, adivinha? É muito mais azar do que sorte, cara. Faz parte. Perdi dinheiro e perdi saúde para isso. Até o momento de você colocar a mão na cabeça e falar, peraí. Não é só eu, tem minha família, tem, né? Não posso brincar, não posso jogar. Né? Eu posso fazer? Posso, mas tenho que fazer de um jeito controlado, com conhecimento e respeitando todos esses limites. Vou ficar rico amanhã? Não vou. Entende isso. Já é um bom começo. Né? Você vai fazer 5 mil em 1 hora? Não, você não vai fazer. Agora não. Se você aprender, talvez você faça. Mas depende do que você vai fazer. O que você está disposto a entregar. Então, é sempre... Hoje, depois que eu aprendi isso, hoje eu trato muito mais em termos de retorno percentual. O meu exemplo é sempre o básico. Você pega uma água no mercado por R$1 e vende por 2, na conta de padaria, quantos por cento você conseguiu fazer naquilo? 100%. Bem, você perdeu 100% do custo. Vendeu por 2, você ganhou 100%. Você dobrou o capital. E você normalmente faz isso no Farol em 10 minutos. Quer um bom lugar para investir? Compra água e vai vender, cara. Né? Agora o cara entra na bolsa, ele vai lá no day trade, sei lá, né? Pega lá o mais arriscado possível. Day trade é um absurdo, a alavancagem envolvida no day trade, o cara às vezes faz até sem conhecimento, mas ele está colocando lá num mini dólar, num mini índice lá, R$100, R$200, ele está movimentando na bolsa 16 mil, 20 mil, ele está muito alavancado. Só que ele não consegue enxergar isso. Né? E aí ele coloca lá R$100 e aí de repente o gráfico vai a favor dele, ele ganha mais 20, ganhou 120 em 5 minutos. Aí ele fala, é pouco. Como assim é pouco, cara? Foi 20% em 5 minutos. Se você olhar só pro efetivo, foi R$20, é pouco. Mas se você olhar para o mundo do jeito que tem que olhar no mundo do investimento, que é percentual de ganho, cara, você ganhou 20% em 5 minutos. Se você tivesse investido 100 mil, você tinha ganhado 20 mil. Percebe? E aí, você tem os 100 mil para investir, você pode ter perdido também. Você entende? Então... quando você olha para o percentual, você começa a respeitar o mercado. Você fala, poxa, cara, é muita grana. Ganhar 20% em 20 minutos é muita grana. Ou seja, se é muita grana, é muito risco. Sim. Né? Então é isso que... Não adianta, eu só arrisquei R$100. Não. Não tem almoço grátis. Não, cara, foi muita grana. Por quê? Porque você vai... na poupança você vai fazer 7% no ano. 7, 8, 9, sei lá, melhor das possibilidades, 10% no ano. Agora você fez 20% em 5 minutos. Não pode ser o mesmo risco, né? Sim. Né? Então, é óbvio que não é. Então, pensa, o que está por trás disso? Então, se tem um grande risco envolvido, você tem que
tem que ser controlado. Aquele dinheiro que você está destinando para aquilo, pode fazer? Pode. Denis, você é contra o day trade? Claro que não. Mexi muito com day trade, fiz muito. Hoje eu tenho investimentos mais saudáveis emocionalmente falando, né? Que tira menos a minha paz. Mas no início, sim, fiz day trade, ganhei dinheiro com day trade, capitalizei a minha vida com day trade. Sou contra? Não sou contra. Sou contra fazer ele de modo descontrolado. Poxa, um evento que eu fiz em 2020 foi um plano de aposentadoria em 5 anos que eu fiz para os clientes que eram da contabilidade, era usando day trade. De maneira que você ganhava percentualmente 5% ao dia. Cara, 5% ao dia é um absurdo de ganho. Falar isso com um investimento de R$1.000 é 50 conto. Mas e se o investimento for de 100 mil? Né? Você está falando em 5 mil. Sim. Né? Então depende do capital. Então fazer isso em percentual faz mais sentido para você entender o tamanho da coisa. Né? Então, investimento, eu perdi dinheiro basicamente de 2017 a 2019. Tive grandes perdas que me abalaram emocionalmente a ponto de falar, cara, não quero mais mexer com isso. E depois de sentar, olhar para dentro de mim mesmo e falar, pô, peraí, o erro foi meu. Tipo, não é o mercado que é ruim, eu que não soube mexer, eu que fui ganancioso, né? A ganância bateu e o erro foi meu. Então, peraí, eu sei fazer, só não posso deixar a ganância deixar eu fazer com que eu passe do limite. Então, peraí, deixa eu fazer de novo, porque eu sei. Deixa eu fazer de novo do jeito certo, sem a ganância rolar. E aí a coisa começou a mudar um pouco, né? Só que isso tudo paralelamente à contabilidade, sabe? Então, assim, cara, eu nunca consegui... Eu respeito totalmente quem trabalha no CLT, que as pessoas... Eu acredito que mais ou menos as pessoas têm vocações. Sim. Né? Só que eu não tenho vocação para limite, cara. Eu não consigo ter vocação para o limite de faturamento, para limite... Eu não consigo ficar estagnado. Isso não é uma coisa boa, não é uma coisa boa ou ruim. Não é sobre isso. É a questão pessoal mesmo. Eu não consigo. Então, se você falar para mim, Denis, vamos abrir um negócio? Vamos. Só que o máximo de faturamento desse negócio é tanto. Não importa quanto é, cara. Eu não abro um negócio. Não importa quanto. Não importa se é pouco ou se é muito. Não importa. 5 bilhões é o máximo. Se você falar em máximo para mim, dentro de mim trava tudo, cara. Eu não consigo trabalhar. Eu gosto de não ter esse máximo. Eu gosto de ir fazendo e poder fazer mais de acordo com a minha necessidade e com a minha vontade. Então, o investimento é isso. Investimento. Só que isso tudo tem que estar muito alinhado com essa questão de ganância, de ambição, porque senão isso pode te prejudicar, né? Costumo dizer que se você não sabe para onde vai, não sai nem de casa, cara. Né? Porque isso vai te dar problema no futuro, né? Mas é aquele ditado, só existe vento a favor para quem sabe para onde está indo, né? Exatamente. Tem muita gente que gosta da aventura, né? Pô, eu saio, sabe aquela viagem que você faz? Eu já fiz algumas assim, vamos sair e... Pra onde? Não importa, vamos passear. E aí a gente vai curtindo. Cara, isso funciona por um período. Depois de um tempo, aquilo começa a ficar chato, cara. Aquilo começa a ficar um tédio. Pô, peraí. Mas de novo, amanhã eu não sei o que eu vou fazer. Né? No início é novidade, é legal, mas depois, cara, começa a ficar chato. E começa a te trazer mais prejuízos do que benefícios. Então, principalmente no investimento, principalmente no empreendedorismo, saber para onde vai antes de sair é essencial. Então, ter um modelo de negócio pronto. Eu gosto de um modelo que não tem limites. Pronto, eu estabeleci um modelo para mim. Eu sei para onde eu vou, eu sei o que eu quero fazer. E aí, sair para ele vai te dar... Você vai planejar para ele. Né? Quando a gente fala de investimento, é quase a mesma coisa. Às vezes, nos eventos... Eu fiz um evento em 2020, fiz um evento em 2022 e um em 2024. São 3 eventos conectados, que passaram com intervalos de 2 anos entre cada um deles, mas conectados, e foi planejado para ser assim. Nesses eventos, o que eu sempre falava para o pessoal que participava, cara, quanto você quer? Porque assim, você quer aposentar, é um evento focado em aposentadoria privada, né? Tá, mas você quer aposentar com quanto, cara? Se você não decidiu isso, não adianta nem sair. Quanto que para você faz sentido? Quanto que tá bom? Não, para mim vai estar bom quando eu tiver uma renda de 10 mil por mês. Pronto, é uma estratégia para seguir. Não, para mim eu preciso de 50 mil por mês. É outra estratégia, cara. E a ilusão é de que, eu posso sair com... Né? Não, 10 mil tá bom. Quando eu chegar no 10 mil, não tá muito bom, então eu vou querer 50. Não, cara, é outro caminho. Se você fizer isso, quando chegar em 10 e você quiser ir para 50, a ilusão que existe é só eu continuar. Não é.
Você vai ter que mudar a estratégia, você vai ter que mudar a rota. E provavelmente você vai ter que voltar uma boa parte do caminho que você percorreu com 10 para começar a percorrer o caminho que vai te levar a 50. É diferente. Então, tem um autor, eu não sou muito fã desse autor, mas eu li na faculdade e alguns livros dele falam algumas coisas interessantes, que é o Nietzsche. E um dos livros, ele tem uma fala que ele diz, cara, leva o tempo que for para você decidir o que você quer da vida. Não importa quanto tempo, você pode decidir isso com 18 anos ou com 70 anos, não importa. Leve o tempo que for. Mas a partir do momento que você decidiu, para trás nem para pegar impulso. Traduzindo o que ele falou é isso. Então, ou seja, você não é obrigado a saber para onde você vai agora, mas não saia antes de saber. Leve o tempo que for. Leva 18 anos, leva 20 anos, leva 30 anos. Eu demorei para saber para onde eu queria ir. Mas a partir do momento que eu decidi para onde eu queria ir, acabou. É aquele caminho. E ponto. Ponto final. Por isso é importante. Você quer chegar nos 10? Eu quero uma aposentadoria de 10, não tem certeza? Pode levar mais tempo para decidir. Você não quer 50, não? Você não quer, porque nenhum dos valores é impossível. Cada um deles vai ter um caminho mais fácil, mais difícil, mas todos eles são possíveis. Leva o tempo que você precisar. A partir do momento que você decidiu, aí pronto, você já tem aonde você vai. Agora você vai implementar as ferramentas que precisa para você poder chegar até lá. E aí você vai. Aí você sai. Caso contrário, não. Porque senão, se você é como fazer uma viagem sem saber para onde ir, você não tem os mantimentos necessários, você não tem as ferramentas necessárias para chegar, porque você não sabe nem para onde você está indo. Então, é importante isso. O investimento é assim. Vou montar uma empresa. Para quê, cara? E essa mentoria você presta para os seus clientes, as pessoas te procurarem como mentor, você atua nessa área? Eu gosto hoje, esse é o meu trabalho na contabilidade hoje. O trabalho meu de contador na contabilidade hoje é basicamente esse. Eu tenho lá uma equipe que faz a parte um pouco mais burocrática e tal. E esse é meu trabalho junto com o empresário de tentar conscientizar ele qual é o sentido da empresa dele, cara. Porque isso foi uma coisa que mudou o meu jogo, né? Hoje eu tenho a contabilidade e tenho outras 4 empresas na área de varejo dentro do e-commerce. O que mudou meu jogo hoje? Isso já há alguns anos, na verdade. É entender que a lei da atração, que todo mundo comenta, ficou muito famoso através dos coaches, aí ela não funciona sem a lei da intenção. Né? Os caras esqueceram de falar da outra lei. Falaram só que você tem que, eu quero uma Ferrari, eu quero uma Ferrari, eu quero uma Ferrari, até chegar a Ferrari. Cara, esqueceram de falar o pra que você quer a Ferrari. Se você não alinhar essas duas, a lei da atração com a lei da intenção, não chega. Você não precisa. E aí, às vezes, você, eu quero abrir uma empresa. Beleza. Então, pronto. Se você quer, a atração está pronta. Tá, mas você quer para quê? Para que você quer a empresa? Qual que é a intenção? E eu não julgo qual é o valor da intenção. Não interessa qual é o valor, mas você sabe qual é a intenção. Você sabe para que você quer aquilo. Se você não tiver a intenção, você não vai conseguir alinhar com a atração. E aí, às vezes, as coisas não chegam, ou quando chega de um jeito que não é do jeitinho que você queria. Porque você não alinhou a intenção. Tá, você quer uma empresa. Beleza, para quê? Não, eu quero uma empresa para ganhar dinheiro. Tá, ganhar dinheiro para quê? Não, eu quero ganhar dinheiro para ajudar as pessoas. Tá, esse é o sentido do seu negócio. É isso mesmo que você quer? Você vai ajudar as pessoas para quê? Então, essas respostas que parecem respostas que você não precisa, são elas a base para você chegar na questão satisfatória da coisa. Porque senão você não chega, cara. Senão você nunca chega na satisfação. Né? Então, esse tipo de coisa... Meu trabalho como contador junto aos meus clientes hoje é basicamente isso. Quando a gente fala em mentorar, em ajudar, hoje beleza, você tem uma empresa e você quer, obviamente, faturar nessa empresa. Só que, cara, se você chegar para mim, se a gente não descobrir junto, e eu posso te ajudar a fazer isso, a descobrir a intenção do para que você quer, não vai rolar. Eu vou ter um cliente que vai ser por um período. Você vai quebrar, cara. Porque é a intenção que segura. Sim. Né? A intenção é o que eu sou cristão, você é cristão, e a gente como cristão conhece como propósito. Sim. Se você não tiver a intenção, meu irmão, você vai quebrar na primeiro vento que bater. Porque não é a atração que segura, cara. Não é a atração. É isso que eu descobri. Eu não vou dizer que é do jeito mais difícil, mas eu descobri do jeito mais legal. Que não é só você atrair. O atrair, o primeiro vento vai embora. É o pra que atrair que vai te fazer resistir. Né? Então, a intenção do pra que você quer aquilo que se quer é que te faz manter firme na hora que vier. Porque na hora que vem, o empreendedor enfrenta.
né? Vai ter que enfrentar, todos nós. Assim como todas as histórias de sucesso que a gente conhece enfrentaram problemas, as próximas histórias de sucesso também vão enfrentar problemas. Sim. Né? E a diferença vai ser justamente aí. Quando você resistiu no momento que vieram para te parar. E você só resiste se você tiver o propósito, tiver a intenção. Só atração não basta. Porque assim, a atração eu quero aquele tipo de carro. Tem muita gente que gosta de carro, né? Carros, esportes e tal. Não. Eu já vi influencers, né? Os coaches e tal. Cola o carro no teto do seu quarto. Quando você acordar, você acorda olhando a Lamborghini, né? Que é atração. Coloca no seu celular de fundo lá, sei lá. Beleza. Na primeira dificuldade, como não tem o pra quê que você quer aquilo, na primeira dificuldade você fala, cara, BMW já tá bom. Precisa da Lamborghini. Mas isso foi um exemplo chulo, mas só para entender que como não tinha a intenção não tinha propósito naquilo real para você. Então ficou fácil de existir. Né? E, de novo, não é sobre julgar o porquê. Não importa qual é o porquê, mas tem que ter um. Né? Às vezes você quer empreender porque você quer dar o melhor para sua família. Ponto. Te garanto que nada vai te fazer desistir, cara, se isso realmente for a intenção. Porque na hora que vinha a dificuldade, você fala, não, é para dar o melhor para minha família, ponto final. Vou fazer acontecer. Não deu aqui, vou fazer aqui. Vou fazer acontecer. Porque é a intenção. A intenção tem que estar incrustada dentro de você. Então, isso eu entendi quando veio a pandemia. Né? Porque até então eu estava investindo na parte de investir, tinha meu escritório de contabilidade, já estava no investimento perdendo dinheiro, porque estava só na atração. Eu preciso atrair dinheiro, porque dinheiro não traz felicidade. É aquela história, né? Então dá o seu para mim e viva feliz, né? Aquela história, né? Eu vi uma definição muito boa, não sei se você concorda. O dinheiro não traz felicidade, mas ele traz facilidade. Não, total. O dinheiro, ele é um facilitador, cara. Essa é a função dele, né? Lógico que ele não traz felicidade, isso é óbvio. A felicidade não está no dinheiro, a felicidade está no que ele facilita. Se ele te dá uma saúde emocional melhor para você dormir mais tranquilo, para você não ter que se preocupar com as coisas básicas da vida, cara, é lógico que você fica mais feliz. Isso, né? Falar que isso não traz felicidade, sei lá, não sei se chega a ser uma demagogia, mas é um negócio que talvez não tenha tanto entendimento ali. Talvez as suas intenções não estejam muito ligadas a isso, mas qualquer coisa que você vai fazer hoje no mundo precisa de dinheiro. Eu acompanho bastante o Primo Pobre. E aí a gente tava falando sobre o começo, né? E é muito louco. Ele fala, 5 mil reais é pouco dinheiro, né? Ele falou, mas experimenta ter 5 mil guardado para ver como você vai dormir melhor. Exato, exatamente. É o acúmulo. É o fato de você acumular o dinheiro para te trazer aquilo que você... Cara, isso é muito delicado de se conversar sobre isso, porque às vezes as pessoas, elas levam, na verdade, pro lado que elas querem levar. Né? E quando você fala, poxa, você acumular dinheiro, você não vai levar nada daqui quando você morrer. Mas quem disse que é para você, cara? Sim, é a intenção. Né? Às vezes a pessoa fala assim, aquele cara só pensa em dinheiro, só pensa em acumular dinheiro. Pô, mas calma aí, quem disse que era para mim? Né? Porque quando eu morrer, é eu que vou, eu não vou levar nada daqui, cara. Mas eu vou morrer, vai morrer todo mundo? Tomara que não, né? Não, né, cara? Pô, continua, sabe aquela história assim, eu vou viver hoje porque eu não sei se tu vai vivo amanhã. Tá, mas e se tiver, velho? E se você tiver vivo? E se você não tiver vivo, mas a sua esposa tá viva, o seu filho tá vivo, a sua filha tá viva, e aí, meu irmão? Quem disse que é para você, né? Quem disse que é por mim só? Né? É o alinhamento da intenção. É lógico que se for só por você não faz sentido. Só por você você tem que viver hoje, cara. É isso mesmo. Porque se você morrer, acabou. E era só por você, então acabou. Mas não é só por você. A partir do momento... E também não tem problema se for. Não, eu quero viver só pra mim. Então acabou. Ponto final. Tá decidido. Mas se por acaso a sua intenção for ligado a mais do que você... Aí não, cara. Eu lembrei da piadinha. O cara falava assim, eu tenho dinheiro pra viver o resto da minha vida. O problema é que eu tenho que morrer em 20 dias. Pois é. É aquele meme que os caras soltam no final do ano. Meu dinheiro dá pra viver até dia 31 de dezembro. Dia 30, né? Então, esse tipo de pensamento tá alinhado quando você decide a intenção, né? Então, o dinheiro faz parte disso. E eu lá em 2019... eu estava mais perdendo do que ganhando, e justamente porque não tinha alinhado essa questão da intenção. E a pandemia me fez alinhar. Né? A pandemia foi uma mudança de chave para muita gente. Eu acho que 90% das pessoas que conseguiram mudar o jeito de olhar o mundo
E a gente teve essa oportunidade, né, cara? Tirando pelas pessoas que infelizmente ficaram, né, nesse período, mas a gente que conseguiu sobressair disso, a gente teve uma oportunidade que nem todo mundo aproveitou. Mas foi a oportunidade de mudar o jeito de olhar o mundo e de entender um novo mundo, né? Então ali eu comecei a alinhar a intenção, né? Ao mesmo tempo que eu olhei para a fragilidade da vida, ou seja, a qualquer momento, né, pode simplesmente acabar. Dessa mesma maneira, eu também olhei para a intenção que eu não tinha, né, relacionado ao porquê que eu queria tais coisas que eu queria quando era jovem ou quando estava naquele momento. E aí eu olhei para minha família. Meu filho nasceu 2 meses antes de entrar em lockdown. Então, cara, são os filhos da pandemia, né? A gente fala, Sim. então, poxa, ali, cara, todo mundo dentro de casa. Meu escritório era um escritório físico. Acabou o escritório físico, foi para dentro de casa, que hoje ainda eu tenho pontos de acesso para reuniões e tal, que fica na Avenida Paulista, mas não tenho mais um escritório em si que os funcionários precisam ir para lá. Todos trabalham home office. Mudou o jeito, o mundo mudou. A maneira como se faz as coisas mudaram. A automação da parte contábil foi gigante, estruturou tudo isso. O que isso me possibilitou? Mais tempo. E mais tempo para fazer o quê? Mais tempo para poder alinhar a minha intenção. Foi aí onde surgem as minhas empresas de e-commerce. Começou com uma só, hoje são 4. Então, ali eu vi uma nova possibilidade, vi uma nova oportunidade. E eu preciso. Por quê? Porque, poxa, eu preciso de algo que faça sentido não só para mim, mas para minha família, para o meu filho que vai crescer e tal. Então, ali eu vi uma possibilidade. Falei, que já existia, óbvio, venda na internet, mas não era como é hoje. Né? Não era, e ainda não, eu costumo brincar, não era como é hoje e vai estar muito longe de como é daqui 5 anos. Porque o mercado está mudando nesse sentido, né? Os grandes varejisras estão todos entrando, estão cedendo, né? Porque eu tenho um evento na área de e-commerce e eu falo para as pessoas, se você não vir porque quer, vai vir porque precisa, cara. Se você não criar um jeito no seu negócio, não importa qual o negócio, pode ser venda de produto, pode ser venda de serviço, pode ser venda do que você quiser, mas se você não criar uma forma de vender isso através da internet, um abraço. Sim. Você tem que criar um jeito de vender isso através da internet também. Não, eu quero continuar com o físico. Tudo bem, continue com o físico, mas também venda pela internet. Sim. Você tem que criar uma forma de fazer. Seja no Instagram, seja em marketplaces, não importa. Você tem que criar um jeito de vender o que você faz ou o que você tem através da internet. Se você não vier porque quer, você vai vir porque precisa. Não tem jeito. Né? Todos nós somos vendedores. Todos. É isso que demora para as pessoas entenderem. Todos. Então, você vende um serviço, você vende um produto, mas está todo mundo vendendo de alguma forma. Graças a Deus. Nós estamos aqui também fazendo isso. Exatamente. Expondo no digital. Mas eu queria voltar com você falando das empresas. Antes da gente entrar nos seus e-commerce, vamos falar um pouquinho do que aconteceu nessa última reforma tributária que teve aí. A gente não vai ter tanto tempo assim para falar sobre tudo. Mas se você pudesse resumir aí o que mais mudou, o que o empreendedor, seja ele que já está atuando ou aquele que vai está pensando agora em entrar, o que mudou? Eu estudei algumas coisas, vi algumas coisas que mudou. Veio junto já com essa perspectiva de mudar o imposto de renda também, quem vai ter que declarar, o que é declarável, o que não é declarável, o que é tributável, na verdade, né? O que não é tributável. E ainda tem essa nota fiscal para pessoa física também. Sai dessa salada aí, Denis, me ajuda aí. Na verdade, assim, boa notícia e má notícia, as duas juntas, né? Primeiro, o que mudou? Cara, nesse exato momento, não muita coisa, tá? Agora, o que vai mudar é muita coisa. Então, o que as pessoas primeiro precisam entender é que a gente tem um período de transição dessa reforma que vai até 2032. Então, as grandes mudanças, as mudanças mais efetivas, elas acontecem entre 2029 e 2032. Então, nós estamos no primeiro ano dela e esse ano é um ano de totalmente teste. Tirando a parte do imposto de renda, que já está valendo lá os 5 mil que o governo validou lá. Já está valendo, então. Já está valendo para 2026. Na declaração que nós vamos fazer agora, que é referente a 2025, não. Né? Então, é isso que o pessoal se confunde. A declaração de agora é referente a 2025. Tanto que se você pega lá um funcionário que ganhava 5 mil por mês o ano passado, ele continua tendo imposto de renda retido na fonte.
né? Esse ano ele já não teve mais. Então, a partir da folha de janeiro, fevereiro, ele já não teve mais essa retenção, né? Então, referente a 2025, ainda continua, tá? 35.580, se não me engano, o limite de faturamento para você ter sido isento de pagar, né? 200 mil de rendimentos isentos. Então, os empresários aí que teve distribuição de lucro maior do que 200 mil precisa declarar, não precisa pagar, mas precisa declarar, né? E quem tem bens acima de 800 mil declarado também precisa declarar. Não necessariamente tem que pagar imposto. Isso é uma coisa que muita gente confunde. Declarar imposto de renda não é pagar imposto de renda. São duas partes diferentes. Então, às vezes você é obrigado a declarar, mas não é obrigado a pagar, né? Mas, agora, óbvio, né? Quem é obrigado a pagar também é obrigado a declarar. Sim. Não vale a ida, sim, mas vale a volta, tá? Então... Até porque você que apresenta o que você tem que pagar, né? Exatamente. É aquela... Na verdade, a Receita fica lá do lado dela e fala, vamos lá. Fala para mim o que você me deve, né? Que eu vou ver se é verdade. Então, enfim, já está um pouco diferente isso, né? Com a integração com a senha Gov, meio que existe já algumas coisas que a Receita já te pontua automático, isso aqui você já me deve. Sei lá, já te fala o quanto é, né? Mas ainda não é tudo. Então tem aquela parte que você realmente precisa fazer o levantamento, principalmente os abatimentos, né? A Receita não gosta muito de colocar lá. Então, às vezes, eu tenho dentista, não está lá ainda, eu sei que precisa pôr, né? Eu tenho lá convênio médico, às vezes não está, às vezes está, às vezes não está. Então precisa realmente fazer essa integração. Quem for fazer através do Gov precisa fazer a integração e dar uma auditada na sua declaração para ver se está tudo ali. O meu professor de faculdade de Direito Tributário, ele falava assim, paga. Ele falou assim, a Receita não gosta de quem não paga. Isso. De quem quer receber dela ainda, é pior. É pior. E às vezes o que a gente mais escuta, né? Nós, esse ano, na verdade, a gente está bem focado nos nossos clientes, a gente não abriu a declaração de imposto de renda para fora, assim, para questão de demanda, realmente, né? E o que a gente mais escuta quando vem uma pessoa que fazia com outra contabilidade, ou ela mesma fazia e de repente vem até nós, esse ano eu quero fazer com você porque ano passado eu paguei muito. Tipo... a linha de resposta imediata que eu gosto de dar cara, esse ano, se Deus quiser, você vai pagar mais. Né? Por quê? Porque não tem muito segredo do que fazer, é lógico. Às vezes esqueceu de colocar alguma coisa, às vezes passou tanto dela ou da contabilidade que fez, esqueceu de colocar alguma coisa, mas isso é muito difícil. Normalmente, antigamente sim. Antigamente, basicamente, você colocava o que você queria. Né? Hoje já não dá mais. Hoje dá malha fina na hora que você envia. Né? A Receita ali, na hora que... eu ganhei 40, vou falar que ganhei 20, na hora que você envia, tem lá uma frase para você. Você tem certeza? Tem alguma coisa errada na sua declaração. Você tem certeza que você quer enviar? Então, ali já está te falando que está faltando coisa, né? Antigamente não. Antigamente deixava você mandar, passava 2, 3 meses você acreditando que tinha dado certo, de repente tinha a malha fina. Às vezes passava anos, né, para ter a malha. Hoje já é imediato, a maioria delas. Então, é mais difícil de cometer erro desse tipo. Né? Assim como não dá para você, vou jogar mais um pouco de dentista aqui para ver se eu abato. Não tem mais, não dá para fazer mais isso. Porque o dentista lá vai ter que declarar que recebeu também. Tem o cruzamento das informações. Né? Antigamente isso era mais lento, isso era mais difícil. Hoje não é mais. Né? Hoje é automático, cara. É basicamente uma conciliação de planilha automática. Então é muito rápido isso para a Receita. Né? Fica mais difícil de ter sonegação desse tipo. Hoje, o que você pode fazer e deve é um planejamento tributário. Aí, de novo, a função do contador, e essa é a minha, é de ajudar o meu cliente nisso. Como assim, Denis? Cara, dependendo do imposto de renda que você está pagando, você pode usar isso como serviço. Né? Quantos que eu já não vi? Às vezes pagando lá 10, 15, 20 mil de imposto de renda, o cara não tem nem convênio, cara. Pô, como assim? O seu convênio sai de graça, entre aspas. Né? Vai deixar de pagar? Não vai, mas vai pagar isso em algo que você vai usufruir. Né? Então, fazer esse planejamento, às vezes o cara... Não, eu já tenho convênio, tenho tudo, mas você tem uma renda, um investimento... Né? Em vez de faz um PGBL, pô. Às vezes você faz um PGBL que vai abater ali na sua renda fixa, abate no imposto de renda, então isso vai te ajudar, né? Então, enfim, é você saber direcionar o seu dinheiro. Isso sim, isso é inteligência financeira. Agora, sonegar é muito difícil. Hoje em dia,
No imposto de renda, os dados estão todos cruzados, né? E para efeito de reforma, que também pegou um pouco dessa área, mas o pesado mesmo vem em termos de tributação jurídica, né? Em termos de tributação para empresas. Inicialmente, para o MEI não teve alteração, então continua inclusive com o limite, que é ridículo, né? Já era para ter atualizado isso, mas ainda continua os 81. Tem previsão de atualizar. Era o ano passado, tem previsão para atualizar esse ano, mas por enquanto continua. 81 mil de faturamento anual. Bruto. E é isso, para o e-commerce, isso é irrisório, né? Então, para uma empresa que vai começar no e-commerce como MEI, você está falando de um faturamento de 6.750 por mês vendidos, bruto, cara, isso é muito rápido. Então, o cara deixa de ser MEI muito rápido, por isso que, para onde você está indo, né? Saiba o que você quer. Porque daí ali você já faz um planejamento para isso. Por que isso é importante? É simples, eu vou pegar água para vender no e-commerce. Você vai colocar um preço nela, certo? Certo. Você vai considerar o imposto do MEI ou o imposto real que você vai pagar quando você sair do MEI? O imposto real que você vai pagar quando sair do MEI. Se você considerar o imposto do MEI agora para poder precificar o seu produto, você vai sair muito rápido nele. E aí, de repente, você sai do MEI e aí agora você está pagando um imposto que vai corroer o seu lucro já. Né? Não, então é só eu aumentar o produto. Pronto, você descobriu um produto que vendia, mas vendia naquele preço antigo. Nesse novo não vende mais. E aí você está com uma empresa na mão que você não é mais MEI, está super tributado já na nova tributação e tem um produto que você não consegue vender no preço que ele deveria vender. Então, por isso que planejar isso antes é inteligente. Sim. Né? Então, eu vou precificar o meu produto. Considere exatamente a precificação dos seus concorrentes. Quem são seus concorrentes? Seus concorrentes são empresas do Simples Nacional, são empresas do lucro presumido, são empresas do lucro real. Ou seja, são empresas que têm uma determinada estrutura com um custo fixo que ajudou ela a precificar ali naquele valor. Né? Então, ela vende a água por R$ 2,50 por um motivo. Por que você quer vender por 2? Posso te fazer uma pergunta? Claro. Para o professor Denis agora. O Simples Nacional eu entendo bem, mas qual a diferença básica entre lucro presumido e lucro real? O lucro presumido a diferença principal é o nome dele, né? Então, o governo presume o seu lucro. Então, ele é um lucro fixado. Então, se você hoje é comércio, por exemplo, o governo presume que tudo que você fatura, 8% é lucro líquido. E, portanto, ele vai cobrar o imposto sobre 8%. O que já é diferente do... No lucro real tem que ser feita a contabilização, escrituração disso e determinar o lucro real para que daí você pague o imposto. No lucro real, por exemplo, existe a possibilidade de você não pagar o imposto num determinado mês se você teve prejuízo. Entendi. Né? No lucro presumido, não. Né? Vamos lá, Denis, eu comprei 200 mil e vendi 100. Problema seu, vai ser tributado em cima de 8. Né? A base de cálculo para o seu imposto vai ser 8% sobre o que você vendeu, que seria 100. Então, a base de cálculo dele vai ser o presumido dos 8. Se for serviço, 32%. Entendi. Então, essa diferença básica aí. Tem muita gente que gosta do lucro real, tem que tomar um pouco de cuidado com o lucro real, tem que avaliar se realmente é uma tributação para o seu negócio, para o seu estilo de negócio, que depende, cara. Depende se você tem algum tipo de benefício estadual para o seu produto. Daí você vai ter, por exemplo, quem vende livro. Quem vende livro não paga PIS, não paga COFINS, não paga ICMS. Opa, cara, lucro real é um negoção, né? Agora, se você não tem benefício, você tem que avaliar o nível de faturamento e o que eu costumo dizer, lucro real é trabalhar com o fiscal na porta. Né? Porque o lucro real não é o simples é simples. Né? O lucro real não. O lucro real, quando você decide para o lucro real, é uma estratégia tributária e muita gente... Está na moda, inclusive, oferecer isso na internet. Né? Mas o que você tem que ter na mente? Que tudo tem que ser extremamente criterioso na hora de fazer contabilidade. Quando a gente fala do Simples, qual que é o limite de faturamento do Simples hoje? 4.800.000 no ano para o imposto federal e 3.600 para o imposto estadual. Então, existe a possibilidade, por exemplo, de você ser Simples federal e não ser Simples, ser lucro presumido no estadual. Né? Se você fatura acima de 3.600.000, esse é o sublimite do Simples. Né? Então, você vai dever ICMS, basicamente isso. Né? Então, nas regras do ICMS... É uma diferença enorme, né? É enorme. Se você pega de 81 por mês para 3.600.000, é uma disparidade... É grande. A tristeza é que isso é sobre bruto, né, cara? Então, dentro de um e-commerce, quem trabalha no e-commerce já há um tempo, que tem empresa estruturada, vê que esse montante não é um montante
não é um montante que te dá uma flexibilidade. Você chega nesse valor de maneira até comparado com uma empresa física, você chega muito mais rápido nesse faturamento. Densa, 3 milhões e 600 é grana pra caramba, cara. No e-commerce não é tanto, né? Até porque o líquido do e-commerce é bem menos, né? É o líquido e você tem... A demanda é maior, né? Por isso que gera esse movimento Isso, todo, exatamente. Né? A quantidade do que você vende é muito. Mas às vezes você vende produto que você ganha, põe no bolso. Você vende um produto de R$60 e você põe no bolso 2. Né? Então, é diferente do físico, né? Então, mas é ótimo. Né? O e-commerce é a saída para muita gente, né? Para quem quer uma renda extra e de repente descobre que não é uma extra. A renda extra passa a ser a que ele está fazendo agora, sabe? Então, eu já tenho clientes muito nesse tipo, que entrou para ver como era e não saiu nunca mais. Porque vê que é bom, que é possível fazer se fizer do jeito certo e tem todas as estratégias técnicas para isso. Mas é um caminho que é mais simples de se começar, né? Não existe tanta parte técnica assim, né? Antes de partir para essa parte do e-commerce aí no final aqui, a gente tem mais uns 5 minutinhos aqui. O que mais você gostaria de destacar aí a respeito da reforma? Da reforma? Da reforma, o que eu queria, que é o que eu sinto mais dos meus clientes, senti mais. No ano passado, eu fiz algumas lives com meus clientes para poder acalmar os ânimos, né? Então, prestadores de serviços, cara, vão sofrer um pouco, né, com essa transição. No final dela, nós vamos ser o país com a maior carga tributária do planeta. E se você não tiver gestão, você quebra. Né? Então, se você não conseguir passar isso, repassar isso ao seu cliente final, né, ao consumidor final, alguém tem que pagar essa conta, cara. E se você for pagar, você vai quebrar. Né? Então, tem que ter gestão. Você tem que buscar estratégias, tanto tributárias, junto com a sua contabilidade, junto ao contador, não importa, você tem que buscar estratégias, mas também uma estratégia de gestão aplicada mesmo, né? De precificação, de entendimento do seu mercado, talvez mudar o mercado, olhar o perfil do seu consumo diferente. Você tem que fazer alguma coisa. Se você continuar do jeito que está, vai dar problema. Né? Então, hoje nós temos uma cadeia de impostos muito grande, a proposta é a simplificação disso. Então, o ICMS, o ISS, que é o imposto estadual e municipal, vai ser substituído por um único, que é o IBS. O PIS e COFINS vão ser substituídos por um outro, que é o CBS. Então, e tem um imposto que é um imposto que vai ser aplicado a produtos que são maléficos à saúde. Qual é a alíquota? Ninguém sabe ainda. E quais são os produtos também? Ninguém pois sabe. Cigarro, tem na proposta refrigerantes, tem combustíveis que são combustíveis que emitem gás carbônico, sabe? Então, tem muita coisa ainda. Essa é uma parte de atenção, que você precisa ter atenção hoje. E qual que é a parte que você tem que acalmar o seu coração? É que isso vai passar por muita transição ainda. Cara, é muita coisa para acontecer. Não está batido o martelo de como vai ser total a reforma. Então, são 6 anos de transição. São 2026 até 2032. É isso aí. Esse ano, tudo que está sendo feito hoje, basicamente é a fase de teste. Então, tem empresas já aplicando IBS, CBS, mas sem nenhuma punição pelo erro. Enfim, estão se adaptando, os ERPs, os sistemas contábeis estão se adaptando nisso. Cara, e vai ter transição. Se tiver mudança de governo esse ano, vai ter transição. Se tiver manutenção do governo esse ano, vai ter mudança. Cara, sempre vai ter mudança. Vão ser adaptados as coisas, até porque tem grandes categorias no mercado que vão ser afetadas mais do que outras, e essas categorias vão pressionar o governo. Fazer o bom e velho lobby. Sem dúvida nenhuma, e isso vai se ajustando. Então, assim, não precisa ter grande pânico agora. O que você precisa entender é que até 2032 muita coisa vai ser simplificada e ao mesmo tempo vai ficar mais caro. Né? E isso vai ter que ajustar na gestão. Não tem jeito. Se não fizer, vai ficar para trás. Muito obrigado pela aula. Agora eu queria que você falasse um pouquinho. Lá fora nós estávamos conversando a respeito do seu mais recente business, né? Que você estava falando sobre empreender, sobre essa venda online aí. Isso. Então, quem quiser te procurar hoje em dia, procurar o Denis lá no escritório de contabilidade do Denis, como é que eu te acho? Cara, você me acha basicamente pelo telefone mesmo. A gente tem a DSS hoje, ela está com... Desde 2008, estamos em 2026 e o crescimento dela todo foi orgânico. Né? Nunca foi um crescimento de divulgação, de marketing, nunca foi. Foi sempre no orgânico. Foi o que eu sempre acreditei em partes contábeis.
Na parte contábil foi sempre assim. É um que indicou o outro, que chegou e foi assim. Graças a Deus, a gente hoje temos uma estrutura que me dá muito orgulho do que a gente fez. Para chegar até mim, isso. Tem o meu Instagram, que é pessoal e ele é público, mas tem o telefone básico para chegar até mim. A parte do e-commerce em si, a gente tem outro Instagram, a gente tem outra equipe. Qual que é o Instagram? O Instagram do e-commerce é Pripful ou Full Change, né? Eu posso deixar depois. Você deixa na descrição do link do vídeo. Sim, com certeza. Né? E lá você vai conhecer um pouco do que a gente faz em termos de e-commerce. O e-commerce hoje, o nosso business de e-commerce, ele está tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, a gente tem uma empresa lá também que faz essa parte de internacionalização do mercado. Porque, cara, o legal de vender na internet é que você pode vender em qualquer lugar do mundo, literalmente. Então, você vende em qualquer lugar. Hoje eu vendo produtos físicos, vendo produtos digitais. Produtos digitais eu vendo até na Índia, cara. Então, existe consumo dele? Existe. E por que eu não vou lá vender? É digital, eu não preciso entregar, né? Um produto digital, eu não preciso ter ele físico para entregar lá. Então, eu posso vender para o cara de lá, não tem problema nenhum. O legal é que quando você, como você disse no nosso bate-papo aqui, você falou que todos nós somos vendedores. Essa é a essência, cara. Quanto mais cedo quem está ouvindo a gente ou, né, quem a gente conhece entender que você é um vendedor, seja lá o que você vende, você vai querer vender isso para o maior público possível. Com certeza. E onde está o maior público possível hoje? Na internet. Está na internet. Né? Então, às vezes hoje você não tem um produto, mas você tem um conhecimento. Venda ele. Às vezes você tem um produto. Venda ele. Mas eu já vendo dele. Então, vende para mais gente. Hoje no Brasil você consegue enviar para qualquer canto do país. Então, venda lá. Eu vou abrir um site, eu vou fazer um site para poder vender. Cara, hoje não é mais o caminho. Você pode usar já as estruturas de logística pronta, como Mercado Livre, Shopee, Amazon. Cadastre o seu produto lá dentro e venda lá, né? Que eles vão entregar para você. Então, essa é a mágica do e-commerce, a possibilidade que ele trouxe. Eu descobri isso lá em 2020, comecei lá, né? E aí a gente veio estruturando e hoje a gente hoje eu tenho 4 CNPJs que são meus e um deles comanda outras 52 empresas que estão dentro da estrutura, vendendo na internet os nossos produtos. Então, hoje a gente tem produto de marca própria, tem produto que a gente importa, tem produto que a gente pega da China, da 25 de março, enfim. Hoje, tudo com nota, mas nem sempre foi assim. Né? No começo é o começo, cara. O que precisa? Você precisa começar. Né? Eu sou um contador que não tem esse negócio de ficar... que você tem que ser... Cara, você tem que começar do jeito que você tem que começar. Vai lá e faz. Mas se eu for na 25 de março, vai vir com 10% da nota. Vai, mas começa. Depois que você estruturar... Aí você vai procurar um fornecedor que vai te dar a nota do que você precisa, do jeito que você precisa. Tem momentos e momentos para você poder rodar as coisas. E no e-commerce, às vezes você vai lá no Brás e vai pegar a camiseta no Brás e vai revender na internet. Você vai ter nota fiscal? Não vai ter nota fiscal, mas não tem problema. Você é MEI no começo. Joia. No MEI você é joia. Até 81 mil você está abaixo do radar. Vai lá, faz do jeito que tem que fazer. Começa o seu negócio. Né? Venda na internet. E depois de um tempo você me agradece, né? Porque, sem dúvida nenhuma, muda jogo, né? Então, hoje a gente tem uma estrutura legal. Eu faço alguns eventos na área de e-commerce trimestralmente. A gente teve um agora, dia 14 de março. É um evento gratuito. Eu ensino de maneira gratuita o jogo do Mercado Livre e da Shopee. Jogo de verdade. Né? Cara, ninguém vai gritar lá dentro do evento. Não é coach. Não é para te motivar. A motivação tem que ser a sua intenção, cara. Né? Não espera chegar num evento meu e... eu vou sair de lá motivado. Não vai. Você vai sair de... andar descalço na brasa. Não, ninguém vai sair gritando, batendo no peito. Não. Eu até falo, se você quiser gritar, você vai no banheiro lá, cara. Vai no banheiro e grita lá. Né? Não, lá você sai com conhecimento. Você sai aprendendo o que você precisa fazer. E a motivação dela? A motivação tem que sair com você, cara, todo dia. Se você precisar de alguém para te motivar, você já tem um grande problema. Né? Na verdade, a motivação não vem. Se precisar vir de outra pessoa, você já tem um grande problema na vida, cara. Você precisa resolver esse primeiro. Você quer com terapia, sei lá, com alguma coisa. Você precisa entender que a motivação tem que vir de você. Se depender de outro, ferrou. Né? Então, não pode depender de mim nem de nenhum outro. Então, isso, como que eu consigo isso, Dani? Intenção. Na hora que você alinhar o propósito, pronto, a motivação está pronta ali. É ela que tem que ser todo dia. Né? E aí, nesse tipo de evento, você aprende. Você aprende como vender no Mercado Livre e como vender na Shopee. Denis, se eu aprendo no YouTube, aprende também. Só que lá você aprende o jogo de verdade.
porque muita gente vende. Né? Hoje nós temos, dentro da estrutura, eu tenho loja Platinum, loja oficial. Quem já vende no Mercado Livre sabe o que isso significa. É topo do Mercado Livre. Sim. Né? Então, todo mundo vende? Um monte de gente vende, cara. Mas quantos conseguem chegar onde precisa chegar? E por que não chega, Denis? Tem o jogo para fazer. Não é simplesmente assim. E como você aprendeu? Na marra, cara. Lá dentro. Né? Aprendendo, estudando, lendo. Né? Não é participando de evento motivador. É trabalhando. Precisa trabalhar. Né? Então, é um jeito da pessoa sair desse quem quer, óbvio. Né? E a gente não julga quem não quer, não tem problema. Mas quem quer é um jeito da pessoa falar, poxa, eu posso, de um jeito diferente, fazer uma renda diferente. Então, eu acho que vale a pena tentar. Né? O legal do e-commerce é que você tem muito pouco a perder. Quando você fala do que tem, eu entendo que não quer, eu guardo para mim sempre uma frase que eu ouvi que é: quem não constrói o seu sonho é contratado para construir o sonho de alguém. Pronto, tá feito. Né? É isso. É assim, o pessoal que trabalha com a gente hoje, todos eles têm conta no Mercado Livre. Meus funcionários. A gente tem uma equipe que faz a parte de logística, de embalagem, cara, de transporte, tem tudo lá. Não tem jeito, precisa de pessoas. Se todo mundo for empresário, ferrou. Né? Mas eles, um dos critérios, são registrados, mas um dos critérios é ter a empresa e vender lá dentro. Por quê? Para você entender que você está fazendo não é só por mim, é por você também. Então, hoje, o legal é que eu tenho lá o funcionário que ele está embalando produto para as minhas lojas e para dele. Então, essa é a parte legal, né? Sim. E ele tem acesso aos meus produtos, obviamente, com benefícios e tal. E ele está dentro, para ele sentir que ele faz parte do todo. Aquilo é uma construção que não é só minha. É a construção de um todo, cara. A gente trouxe essa empresa do zero lá. A gente, poxa, eu comecei a vender no Mercado Livre em 2020, finalzinho de 2020, porque, cara, era a saída. Né? Pandemia, meu irmão. Você precisa criar alguma coisa, você precisa vender alguma coisa, você precisa fazer alguma coisa para ter uma renda extra. A gente não sabia como ia ser o futuro, não sabia quanto tempo ia durar aquele negócio, se ia voltar a ser como era, se não ia, a gente não sabia nada. Então precisava fazer alguma coisa. E aí a gente trouxe isso e foi crescendo ponto a ponto, devagar, cara. Devagar. Hoje os caras entram no e-commerce e quer faturar 100 mil no outro mês. Não vai. Né? A não ser que você tenha um produto hypado, um produto que chegou no mercado e que todo mundo quer. Caso contrário, não vai. Vai demorar um pouco para você construir algo que seja realmente sólido. Mas chega. E chega com força, cara. O e-commerce chega violento se você fizer do jeito certo. E quando chegar, você tem... Cara, eu não tenho dúvida nenhuma. Aquilo para de ser uma renda extra. Eu já vi muito. Essa galera que está comigo hoje, cara, 70% deles começou como uma renda extra e hoje já não é mais. Hoje o cara vai falar, eu não quero fazer mais o que eu fazia antes. Por quê? Porque eu consigo fazer isso de qualquer lugar do mundo. É liberdade geográfica. Hoje você estava... A gente tem a empresa nos Estados Unidos, eu tô lá e tô aqui. Por quê? Porque é tudo digital, cara. Eu posso estar lá fazendo alguma coisa que precisa em loco lá, operando aqui. Eu estava lá semana passada. Não importa onde você está, no lugar que tem internet, você está rodando. O que você precisa ter? Uma estrutura logística e uma estrutura para poder embalar seu produto e mandar. Então, isso você vai precisar ter. No nosso caso, a gente tem um serviço para isso. Eu tenho lá o Prep Center que faz isso para sellers que não tem isso. Eu vendo no Mercado Livre, mas eu queria ter uma estrutura para vender no Flex, para vender no Flex da Shopee, para vender no Fulfillment, embalar, poder mandar. Eu tenho tudo isso, mas eu tenho para mim mesmo, né? Para a nossa estrutura, para as nossas lojas. Então, isso a gente consegue fazer de qualquer lugar do mundo e todo mundo consegue. Né? Só precisa aprender a jogar o jogo certo e fazer do jeito certo. Só que, segredo, o principal deles, antes de sair, decide para onde vai, cara. É isso aí. Senão não adianta. Eu quero, tá? Mas você vai para onde? Muito bom. Obrigado, viu, Denis? Que isso, Rafael. Eu que agradeço, cara. Por ter aceito o convite. Obrigado pelo papo. E então, quem quiser saber mais, quem quiser precisar de contador, é o meu contador pessoal. Então, só entrar em contato com a DSS. Quem precisar de investimentos também, conversa com o Denis. E quem quer empreender no digital, fala de novo o Instagram para o pessoal te seguir. É o Printful Brasil ou a Full Change Group. Mas eu vou deixar o link todo, encontra a gente lá. Gente, muito obrigado. Obrigado por você que assistiu até aqui. Não deixe de curtir, de compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí também. Não deixe de seguir o Denis nas redes sociais dele também. E se você tiver alguma sugestão de convidado, deixa aí embaixo que a gente vai ver com todo carinho. Até mais, até semana que vem.